Joelito Zé Freitas falando sobre o tema desmilitarização. Esse assunto está em voga no momento. Por quê? Por que se fala em desmilitarização? Por algumas razões simples e óbvias. Né? Direito do militar, do policial militar, a greve não existe. Dentro da Constituição cabe discussão, que é vedado ao militar. Ao policial militar não é vedado, não é citado. Mas há entendimentos que apontam que é proibido. Então, seria um dos motivos. Direito a se sindicalizar e a brigar por melhorias nas condições de trabalho. Outro ponto, regulamento arcaico, um regulamento que te prende, que te obstrui, que te oprime e que não te dá oportunidade, não te dá chance de defesa em muitas vezes. Ok? Terceiro ponto, questão da previdência. Tá? Então vamos falar ponto a ponto. Primeiramente, quero falar da nossa condição de trabalho. As condições de trabalho hoje não são as melhores. A tropa clama por melhores condições de trabalho, isso na polícia do Brasil inteiro. Só que existe uma estrutura, existe uma estratégia por trás disso para colocar o policial em condições de trabalho que não sejam as ideais, né? Colocar esse policial oprimido, colocar esse policial aprisionado por um conjunto de leis fracas, por uma mídia que dá a notícia de forma tendenciosa, ou seja, existe uma estrutura por trás para colocar o policial numa condição de trabalho ruim. Nisso, eles atingem de duas formas a sociedade, a polícia e a sociedade. Primeiro, a sociedade, existe uma campanha para dizer que a polícia é incompetente, truculenta, violenta. Por ser militar é resquício da ditadura, e a ditadura foi violenta. Sabemos que não houve ditadura. Sabemos que a polícia não é violenta. Violento é o país, que tem 60 mil homicídios, né? Violentas são as facções. Então a polícia ela tem que responder de acordo com a violência do crime, de acordo com a criminalidade. Se a criminalidade ela usa de muita arma de fogo, se ela usa de fuzis, a polícia vai ter que usar de fuzis. Mas existe uma campanha para denegrir a polícia, correto? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se as condições de trabalho são ruins, e você quer buscar melhores condições de trabalho, qual é o caminho para qualquer servidor, para qualquer profissão? Sindicato, greve. Esse é o caminho normal. Primeiro, negociação. Não há negociação, sindicato, greve. Em virtude do policial ser tolhido, né, por alguns entendimentos jurídicos de que ele não pode fazer uma paralisação, qual é o resultado disso? A categoria ela é oprimida e ela não consegue se livrar dessas amarras, ela não consegue buscar melhoras. Outro ponto, questão da previdência. Importante falar. Nós hoje temos um país que vive uma crise, né? Eu digo crise entre aspas na Previdência. Por quê? Porque N auditores da Receita Federal, inclusive alguns amigos nossos, já apontaram que não existe esse déficit na Previdência. Existe uma maquiagem sobre o déficit na Previdência. E aí, quando se diz que o militar vai ter que contribuir como civil, aquele que tem uma carreira diferenciada, aquele que às vezes não tem hora para sair do trabalho, que banca 2, 3, 4 dias numa unidade quando é um momento de crise, como houve no Rio de Janeiro em 2010, né, dos ataques às facções. Quando você pega esse cidadão, quando você pega esse servidor e diz que vai jogá-lo na vala comum da aposentadoria, desconsiderando toda estrutura, toda dificuldade para exercer o trabalho dele, que é um trabalho diferenciado, que exige muito do corpo, você acaba levando esse homem ao interesse de desmilitarizar, de buscar uma previdência comum. Então, são esses pontos que eu quero chamar a atenção. Ponto. A esquerda, ela, durante esses últimos anos, ela tem feito uma campanha forte contra a polícia militar do Brasil inteiro, nos apontando como resquício da ditadura, como eu disse anteriormente. Qual seria a solução para uma polícia não militar, uma polícia não agressiva, entre aspas? Uma polícia civil, desmilitarizada. Mas se a polícia ela age em razão da função, então por que é tão importante desmilitarizar? Por que é tão importante tirar as polícias do controle das Forças Armadas e colocar na mão de um governo central? Eu só quero lembrar uma coisa para vocês que estão assistindo esse vídeo. Na Alemanha, antes
do controle total do país por Adolf Hitler, ele controlou todas as armas antes que ele tivesse o poder soberano. Correto? Nós, em 98, tivemos o Estatuto do Desarmamento. Fernando Henrique Cardoso, com a ajuda do Lula. 2 gramicistas, 2 seguidores de Antônio Gramsci. Pesquise quem é Antônio Gramsci. É o filósofo italiano que disse que ia destruir a civilização judaico-cristã, a civilização que nós pertencemos. Então a linha ideológica deles é enfraquecer as instituições republicanas e controlar as armas do país. O Estatuto de Desarmamento desarmou o cidadão desarmado ele não tem condições de reagir nem ao criminoso, nem a um totalitário, nem a um governo centralizador e totalitário. Hoje nós temos já as Forças Armadas no controle do governo federal. Quem é o fiel da balança que equilibra? Que a gente não sabe quem vai estar no próximo governo federal e nem sabemos a ideologia de quem está lá nesse momento. O fiel da balança são as polícias militares, que só no estado de São Paulo são 80 mil, no Rio chega a 55 mil. E assim se somam. São milhares de homens e mulheres que têm capilaridade, que conseguem chegar nos bairros, nas comunidades, que conseguem dialogar com a sociedade. Se você controla essas armas, Forças Armadas, cidadão desarmado, polícia desarmada, você está entregando um governo totalitário na mão de pessoas que têm uma ideologia contrária à nação, contrária à democracia. Nossa solução, assinatura imediata do regulamento que se encontra na mesa do governador. O governador do Rio está com um regulamento novo. Basta assinar um regulamento mais humano. Outro caminho para fortalecer as lutas, para democratizar e legalizar as lutas institucionais. Eleger representantes da categoria que tem um conhecimento e que tem uma disposição para brigar. Representantes, eu não disse eu disse representante. Precisamos de bancada. E o último ponto para equilibrar isso, conhecer essa doutrina totalitarista, entender o que essas pessoas querem. Porque a partir do momento que nós estamos fortalecidos politicamente, que nós mantivermos uma luta constante, nós conseguiríamos refrear todas as covardias que acontecem hoje com a nossa tropa. Então, desmilitarização não é o caminho. Só lembrando, PEC 51, que versa a desmilitarização do senador, idealizado pelo senador Lindbergh Farias, braço do Lula, aquele que o pessoal de Nova Iguaçu conhece, né? E lembrando também, países onde foi implantado isso, Bolívia e Venezuela. Hoje a Venezuela possui uma guarda bolivariana, uma guarda que serve para matar o povo, uma guarda totalitária que serve ao Nicolás Maduro. É o mesmo modelo da PEC 51, prevista pelo Plano Nacional de Direitos Humanos 3, o PNHD 3, que está no caderno de teses do PT. Ou seja, eles querem controlar o país. É um alerta, é muito sério. Se você concorda, compartilhe esse vídeo aí. Major Tusalem Freitas, Força e Honra. Urra!